E vamos para o nosso dia a dia assunto de primeira. Onde eu recebo o engenheiro agrônomo Paulo D'Andrea. Vamos falar um pouquinho de adubação biológica. Boa tarde, Paulo. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Boa tarde, Otávio. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, quando nós falamos em adubação biológica, nós estamos falando de um negócio antigo e que virou moderno de repente, mas que é antigo, né? Sim, que é o plantio direto, onde você trouxe aqui até o livro com a biografia do Herbert Bax, que é o pioneiro do plantio direto. Ele era um paranaense, né? Conta um pouquinho da história dele para a gente, Paulo. Sem dúvida, né? Realmente essa homenagem a essa biografia do Sr. Herbert Bax, né? Como pioneiro do plantio direto lá no Paraná, né? Então está fazendo quase 50 anos que iniciou todo esse trabalho, que traz para uma realidade o país como tropical, uma agricultura tropical, a gente poder fazer 2 safras ano, né? Acho que esse é o verdadeiro trabalho, além, obviamente, de preservar o solo, né? As condições do solo, poder realizar essa agricultura. Quanto a gente já tem de plantio direto hoje no Brasil? Dá para avaliar? Hoje, um percentual? Podemos dizer que praticamente 100% das áreas de grãos, né, onde é feito grão, soja, milho e trigo, enfim, onde é feita a agricultura, praticamente é 100% plantio direto. E o plantio direto veio como uma solução para um problema grave do solo brasileiro, que é um solo arenoso, um solo pobre, perdia muito nutriente e gerava muita erosão, né? Então, sem dúvida nenhuma, a própria conquista do cerrado, né, quer dizer, todos os trabalhos de pesquisa da Embrapa e a conquista do cerrado, permitiu, obviamente, a gente fazer agricultura e quando a entrada do plantio direto é fazer essa agricultura de forma mais sustentável, né? Principalmente com relação ao clima tropical. Porém, ninguém tinha percepção que com o passar do tempo, mesmo plantio direto, por ser uma monocultura, se fazer mesmo fazendo rotação, a gente começa a perder a biodiversidade do solo, né? Então, os nossos trabalhos passou a direcionar realmente com pesquisas desenvolvidas lá na Exalc, né, em Piracicaba, focando então uma tecnologia que permite ao agricultor, no plantio direto ou mesmo nas outras culturas, praticar o que nós chamamos de adubação biológica. Bom, porque partindo daquele princípio que a solução nunca é definitiva, né? A partir do momento de adotada uma solução, ela precisa também das suas correções e modernizações, né? Ninguém se percebia que, se a gente olhar o solo, de uma forma geral, ele, na sua condição original, ele tem uma diversidade biológica pela própria diversidade das plantas. Você mesmo estava mencionando a questão das plantas, das árvores, né? Se eu tenho plantas diferentes, eu tenho diversidade biológica diferente nesse solo, a biodiversidade. A partir do momento que a gente faça um monocultivo, a gente tem um reducionismo dessas bactérias, desses micro-organismos, e isso afetando a qualidade física do solo. Então, ao longo do tempo, nós agrônomos, a pesquisa, o conhecimento, permitiu a gente, ao conquistar o cerrado, corrigir o cerrado e melhorar a fertilidade dele. Mas ninguém tinha a percepção que, ao passar do tempo, ele biologicamente ele ia ficando velho. Como é que vai acontecendo essa perda? Por exemplo, você tem uma área de cana, onde você está sempre plantando cana, faz através do plantio direto, né? Você corta a cana, a palha fica, ela mantém a umidade do solo, preserva o solo. Tal. Como é que vai se perdendo essa biodiversidade? Basicamente, porque as bactérias, o estômago de uma bactéria, às vezes é uma enzima só, ela é muito específica a cada grupo de plantas. Então, ao se praticar o monocultivo, e hoje é uma grande realidade, você mencionou a cana-de-açúcar, hoje a cana verde, que preserva também a biomassa, quer dizer, ao mesmo tempo que no plantio direto de grãos, né, a gente preserva o mulching, a biomassa, também na cana, essa é uma grande conquista, né? Então, essa já é uma forma de preservar o solo, porém, a redução dessas bactérias, ela acaba afetando a física do solo, porque ela que faz o chamado gel bacteriano, ela que estrutura o solo, ela que mantém a partícula do solo estável. Né? Eu vou dar um exemplo nesse copo. Tá. Imagina que isso daqui fosse o solo e a gente compactou o solo, quebrei esse copo. Se eu vier com um subsolador, eu reestruturo, eu monto o solo, mas se faltou a cola, eu bato, ele desarma. Essa cola que mantém o solo estruturado aquelas bactérias. As bactérias que produzem uma série de polissacarídeos
que a gente chamamos ele de gel bacteriano. Qual tá? o efeito disso para a cultura, para o próximo plantio, por exemplo? Além esse solo vai estar um solo instável, ele vai ter menos nutrientes, como é que ele fica? Então isso que é importante, quer dizer, a partir do momento que a gente tem esse solo estruturado, isso vai permitir que a planta explore melhor esse ambiente e, principalmente, ele tem uma capacidade de retenção de água maior, tá certo? Então, obviamente, que você aumenta a eficiência produtiva, você diminui o estresse hídrico, né? Existe toda uma preocupação hoje com as questões de mudança climática, né? Então, nesse cenário, se a gente aumenta a capacidade da planta se relacionar com o ambiente, com relação a esse ambiente a reter mais água, mais umidade, você mitiga o impacto climático e aumentando, obviamente, a produtividade. E é isso que vocês fazem através de técnicas desenvolvidas com a Microgel, é isso? Sim, a Microgel é uma empresa, né, está sediada em Limeira, a nossa atividade começou em 2000, com pesquisas no departamento lá na Exalc, né, as pesquisas, e nosso trabalho hoje está em todo o Brasil e mesmo nos países circunvizinhos, né, e é onde, basicamente, o Microgel permite ao agricultor estabelecer na sua unidade de produção uma biofábrica, onde ele produz o chamado adubo biológico com o microgel. Tá. Então, o microgel é um substrato, é um meio de cultura, que permite o produtor multiplicar a diversidade, os micro-organismos locais, quer dizer, adaptados ao lugar onde ele vai trabalhar. E ele faz isso de forma aleatória, Paulo? Ou é preciso um controle, uma análise de solo, para você saber exatamente como aquele solo foi afetado ou como ele pode ser beneficiado? Como a tecnologia já menciona, adubação biológica, ele se relaciona com qualquer solo e qualquer ambiente, tá? Então, o foco não é a fertilidade química do solo, sim, e sim focar a diversidade biológica. Então, independe do solo, da cultura, da planta, a adubação biológica ela se adequa a qualquer condição. Por quê? Porque o agricultor, ao montar essa biofábrica dentro da sua unidade de produção, ele está produzindo um adubo biológico exclusivo para a sua atividade. Ele é adaptado àquele ambiente. Nós temos, por exemplo, trabalhos na Argentina, onde o trigo recém-nascido com geadas a menos 10 e chegando simplesmente a congelar o adubo biológico na biofábrica, né? Uhum. A partir que surgia o sol, essa fermentação continuava, enfim. Então, esse adubo biológico estava plenamente adaptado a trabalhar em condições baixíssimas lá na Argentina, como também em altas temperaturas lá de Petrolina, onde nós temos trabalho também lá na uva, na fruticultura de Petrolina, que já é uma condição térmica maior. E como está a utilização dessa adubação biológica pelo produtor brasileiro? Já que ele aderiu de vez ao plantio direto, ele tem consciência disso, em que nível, em que percentual, de que é necessário fazer essa reidratação do solo através de microgel? Isso. Hoje nós temos trabalhos em todo o Brasil, né? Desde o Rio Grande do Sul até Balsas, lá no norte, né? Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães, Goiás, enfim. Então, atuamos em aproximadamente hoje 1,5 milhão de hectares, né? E principalmente, então, em grãos, né? E depois na cana-de-açúcar, principalmente aqui em São Paulo. No livro aqui, que conta a história do Herbert, o precursor do plantio direto, existem 2 páginas aqui falando do trabalho de Itaipu e também da adubação biológica, da importância. O que você destaca aqui desses 2 artigos aqui, em Itaipu, por exemplo? Esse trabalho de Itaipu foi encomendado, foi em parceria junto com a Federação do Plantio Direto na Palha, inclusive juntando outros atores como a Embrapa, como o IAPAR do Paraná e o Emater, com uma preocupação muito grande, até um paradoxo, se imaginando que o plantio direto começou lá com o Sr. Herbert no Paraná, depois de quase 50 anos, a Itaipu preocupada com o assoreamento, né, com a longevidade da represa por causa do assoreamento da erosão, mesmo em áreas de plantio direto, tá certo ou não? Então, essa parceria que a Itaipu fez com esses atores todos, e a Federação do Plantio Direto da Palha, focando o chamado índice IQP. É um índice que eles vão, junto aos agricultores, levantar vários dados agronômicos, como, por exemplo, quantos anos de plantio direto esse agricultor está realizando, o índice de compactação do solo e entre outros, tá certo? E esse índice, então,
é para exatamente mostrar o indicador de qualidade de como está essa agricultura, nesse plantio direto, tá certo ou não? Porque a erosão vai promovendo o assoreamento, é isso? Vai acionamento da represa. Tá. Então, Aqui nós temos, enquanto isso, estou mostrando algumas imagens aqui imagens do Tá. livro, fotos que Perfeito. mostram aí os precursores do plantio direto lá no Paraná, né? Então foi muito interessante para o nosso trabalho da Microgel, que no primeiro levantamento que foi realizado junto aos cooperados da cooperativa LAR, observou-se que na amostra de um pouco mais de 100 produtores, 13 agricultores que já usavam Microgel, o índice de IQP deles estava com 13% superior aos demais. Então isso foi muito gratificante para a Microgel, como atestado de boa conduta, então mostrando que a adubação biológica ela se integra de forma muito sustentável, né, com o plantio direto, né? E aqui, voltando ao início da nossa conversa, essa página aqui do jornal Folha Rural, lá de Londrina, de 1975, mostra bem a preocupação que já se tinha naquela época com a questão da erosão. Olha o título, erosão pior que a geada. Né? E hoje uma forma de combater a erosão do solo é justamente o plantio direto, criado pelo Herbert lá há 50 anos atrás no Paraná, e hoje utilizado em mais de 70%, 80% da lavoura de grãos do Brasil. E, claro, o reabastecimento nesse sistema de adubação biológica que é preventivo da erosão, porque mesmo no plantio direto o solo sofre desgaste e pode promover erosão. Exatamente, o solo vai compactando, né, no plantio direto. Claro que você tem práticas, por exemplo, a rotação de cultura, a cobertura morta, são todas as práticas que vão se integrando, né? E nesse sentido a adubação biológica ela vem realmente para somar sustentabilidade nessa agricultura. Quem me deu uma aula desse negócio foi o Loski, produtor de frutas aqui em Lorena, ele que tem uma propriedade certificada inclusive, e ele segue à risca todos esses métodos aí, e a propriedade dele é um exemplo e é uma maravilha. Me deu uma aula lá, um dia eu passei lá, foi meu professor desse assunto. Paulo Antônio e André, muito obrigado pela presença aqui, pelo livro, parabéns pelo trabalho de vocês aí. E quais os contatos para quem quiser mais informações? Microgel, www.microgel.com.br, né? Isso. E também lá o contato direto com e-mail é pd, né? pd@microgel.com.br. E esse livro, onde ele é encontrado? Esse livro, a Federação no Plantio Direto da Palha, seguramente é o canal para buscar esse livro, né? Essa é disponibilidade através da Federação no Plantio Direto. Está aqui esse que você trouxe aqui, que é o exemplar de vocês, lá autografado pelo Herbert. Sem dúvida. Muito obrigado. Tá, muito obrigado.